nós temos o arco e o ângulo central, circunferência, até aqui tudo bem? Sim. Meia volta, ou semicircunferência, é quando o ponto A está simétrico ao ponto B, não importa em que ponto, porque a circunferência, né? Se eles estão simétricos, eles vão estar equidistantes. E esse arco aqui, ó, de 0 a 180 graus, e aqui de 180 graus a 360. Nesse caso aqui, arco de uma volta, é quando eu faço uma volta completa e o ponto A coincide com o ponto B. Isso em relação a cálculo, vocês vão acompanhar melhor. Ângulo central é essa abertura, mas eu não vou olhar essa linha aqui, aonde tá os pontos, né, a distância entre um ponto e outro. Ângulo é essa abertura aqui no centro. Esse ângulo vai me dizer em que grau está essa abertura, se é de 60, se é 110 graus, se é 180 graus, se é 270 graus. E aqui, ó, tá vendo? Ó, ponto A e ponto B, ponto C e ponto D. Esse arco AB é menor, né, que o arco, ó, CD. Mas se você reparar, o ângulo é o mesmo. São coisas bem distintas. Lembrando que a gente usa mais, né, esses conceitos em longas distâncias. Agora nós vamos ver as unidades de medida de arcos e de ângulos. A medida de um ângulo ou de um arco, ela pode ser expressa em graus ou em radiano. Como assim? Você tem esse transferidor, que ele é completinho, ou só tem aquele meia-lua? Não tem nenhum. Eu também não tenho nenhum. Entendi. Depois, se você puder providenciar umzinho, se não tiver, eu acho lá no Xerox tem para te emprestar. O que acontece, ó, tá vendo? São milímetrozinhos, ó. Às vezes a abertura é de 5 graus, por quê? Tá nesse pedacinho aqui, ó. Então, por isso que é bom quando ele tá bem traçadinho, para ser bem preciso. Por quê que precisa ser bem preciso? Porque um mínimo de distância, imagine dois corpos, né, no espaço ou na atmosfera. O mínimo cálculo erro pode acontecer o quê? Uma espaçonave bater na outra, um satélite esbarrar no outro, pode acontecer um grande acidente. E nessa distância aqui, vamos supor que esteja no campo de aterrissagem, de pouso, vamos supor. Se você não calcular direitinho, né? Porque tem aí a velocidade da aterrissagem até chegar no ponto. Se você não calcula direito, não é bem preciso, o que pode acontecer? Dois aviões aterrissarem na mesma pista aí. Então, por isso que é importante fazer a precisão. Dividido uma circunferência ó, em 360 graus, ó, que é esse caso aqui, que tem transferidor nesse mesmo estilo, o que acontece? Cada uma dessa partezinha aqui, ó, é um arco. Cada pedacinho desse aqui, ó, de 0 a 1, de 1 a 2, é um arco. E, ao mesmo tempo, ligando, né? Ligando até o ponto central, aqui, ó, vai ser o ângulo de abertura. Aí tá falando, um arco de 1 grau corresponde, indica que... Aí a gente coloca aqui, ó, como se fosse aquele índicezinho de número ordinal. Indica 1 grau, aí bota uma bolinha no número 1. Assim, ó, de 1 em 1, essa circunferência ela vai ter 360 graus. E como que vai ser esse ângulo de 90? Os ângulos de 90 graus, ó, ele vai daqui do 0 até chegar ao 90, ó, chamado ângulo reto. E 180 vai de 0 até 180. Bom dia, Breno.
Bom dia. Eu não perguntei, mas você tem alguma dúvida em relação a PA e PG? Não, Ó, tô entendendo direitinho aí. tá bom, então. Esse aqui já é o conteúdo nosso do quarto, tá? Porque geralmente eu tenho poucas Bom, aulas com vocês. Geralmente esse horário é horário de missa também. Então, eu já tô, como não tem dúvida, eu vou colocar o gabarito lá no site. Mas qualquer dúvida pode perguntar pelo WhatsApp, tá? Bom, ângulo de 90 e 180 graus. Até aí tudo bem? Por exemplo, se eu tenho, ó, 90 graus, ó, de 0 até 90, de 90 até 180. Aqui eu posso, vocês conseguem visualizar? Deixa eu pegar um lápis aqui. Vocês conseguem aqui, ó, visualizar que eu tenho duas partes de 90 graus? 90 graus vocês veem muito quando tem um sinalzinho assim, ó. Tem uma bolinha. Tem uma bolinha. E aqui, ó, chegando 270. Quando eu falo assim, tá dando para ver minha tela? Assim. Aí o que acontece? Se eu for ligar aqui, ó, fazer uma cruz do 90 até o 270 e do 0 até o 180, que vocês vão usar muito o termo assim, não vai dizer, no ângulo 90 graus, ou a segunda parte, vai falar assim, ó, 1/4 de 360. Quando fala 1/4, já sabe que é essa área primeira aqui, ó, do 0 até 90 graus. 2/4. Aí já sabe, ó, que é do 90 até os 180 graus. Que neste caso aqui, para a trigonometria, são os valores negativos. Porque lembra do eixo x e y que vocês viram no passado? Aqui vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, e para cá vai ser -1, -2, -3, -4. A gente vai utilizar esse conceito agora em trigonometria. Lado esquerdo, negativo, lado direito, positivo. De 180 até 270, eu falo que é a terça parte da circunferência. Então, quando vocês ouvirem falar terça parte da circunferência, vocês já sabem que é de 180 até 270. E a quarta parte é de 270 até 360. É como ele dividindo em 4 partes iguais a circunferência. Ou se for a oitava parte, eu vou dividir em 8 partes iguais. 8 partes de quem? De 360. Eu queria só deixar avisado a vocês. Aí, como que a gente vai fazer isso? Ó, aqui já está dizendo, ó, representam os ângulos 90 graus e 180, representam 1/4 e metade da circunferência. Ó, 1/4 seria isso aqui, uma parte, né, de 4 partes inteiras, de um inteiro. 1/4 deu para visualizar direitinho? Deu, né? Uhum. 1/4, se não falou nada, pode ser qualquer parte. Pode ser essa, pode ser a segunda, a terceira ou a quarta parte. Mas em trigonometria, a gente vai sempre chamar primeiro quadrante essa área aqui. Segundo quadrante essa área. A terceira parte, que é de 180 a 270, a gente chama de terceiro quadrante. E de 270 até 360, quarto quadrante. Vocês já ouviram alguma expressão assim? Acho que eu sim. Então, não. é para vocês verem, porque às vezes troca de nome, mas são coisas que a gente já conhece, né? Porque dependendo do conteúdo, vai trocando de nome as coisas. E 180, né? Essa primeira parte, 360, essa segunda parte. A gente chama 1/2 de circunferência. Estou falando com vocês para vocês já guardarem a nomenclatura, ó. Quando eu falo metade da circunferência, eu estou me referindo a 0 a 180 graus ou de 180 graus a 360. E quando eu falo 1/4, eu me refiro a da parte toda de 360, eu me refiro a 90 graus. Se eu não coloquei nenhum sinal negativo, eu sei que é de 0 a 90. Aqui, ó, tá vendo? Ó, arco de 90 graus. Essa partezinha aqui, ó, que vai de 0 a 90. Arco de 180, vai de 0 a 180, como eu tinha acabado de falar.
1 grau também se divide em minutos e segundos. Como assim? 1 minuto, né? A gente viu lá no 6º ano e no 7º. Aquela transfiguração. Transfiguração, não. Aquelas contas de transformar minuto em segundo, segundo em minuto, em hora. 1 minuto é igual a 1 de 60 do grau. Por quê? 1 minuto, ele está dentro de 60 minutos, que corresponde a 1 hora. Por isso que tem o 60 aqui embaixo. Lembrando que fração é sempre o quê? O número de cima, o numerador, é uma parte de um todo. O todo é o denominador, né, que é a parte inteira, que é 60, né, que foi fracionado em 60 partes. Então, o minuto seria uma dessa partezinha, uma fatia. 1 segundo pode ser representado também, ó, por 1 com com a aspazinha, né? Esse aqui é uma aspazinha só, esse aqui são 2 aspas, dupla. É igual também a 1 de 60. Por quê? 1 minuto, nós temos 60 segundos. Então, 1 segundo é uma parte de 60 segundos dentro de 1 minuto. Até aí tudo bem para vocês, né? Sim ou não, gente? Sim. Aí o que acontece? Por exemplo, se a medida de um arco é 50 graus, eu vou transformar isso aqui. Lembrando, ó, se 1 grau se divide em minutos e segundos, 50 graus eu vou ter o quê? Vou ter que dividir em minutos isso, que vai dar 15 minutos e 27 segundos. Aí eu marco assim, ó, 50 graus, a bolinha, 15 minutos. Eu boto uma aspazinha só, 27 segundos, eu coloco 2 aspas. Lembra que eu falei agora há pouco que é geralmente usado em forças armadas, em longas distâncias, para satélite, para pouso, para soltar bomba, para soltar alguma arma bélica. O que acontece? E para soltar também objeto no espaço, então tem que calcular grandes distâncias. E não pode, para não ter falha na missão, o que acontece? Tem que ter a distância certinha, como eu vi lá em cima com vocês, ó. Cada arcozinho desse aqui, ó, cada grauzinho lá partindo do centro, pode ter um descuido. Se você lançar um aqui no ângulo de 5 graus e lançar outro no ângulo de 15 graus, você tem que projetar também de forma que eles não vão se chocar lá, não vão criar uma reta concorrente entre eles, ou seja, eles são lançados aqui reto. Mas se você não calcular direito os ângulos, o que acontece? Vai chegar um determinado momento que eles vão explodir entre eles lá dentro. Aí são frações de segundo, são questões de minutos, mas normalmente os acidentes acontecem em questões de segundos. Até aí tudo bem? Vocês entenderam por que relaciona aqui minutos e segundos também? Sim, sim. Sim. Aqui é só a parte teórica mesmo, e exercício vai ficar mais prático. Radiano. O que seria o radiano? Quando o comprimento de um arco, né? Lembrando que arco é essa linhazinha imaginária aqui na borda, né? Na circunferência. É igual quando o comprimento de uma circunferência, o comprimento é essa parte aqui, ó, o comprimento de um arco de uma circunferência é igual ao raio da circunferência, aonde está escrita a letrinha R, que o contém, né? O raio, por exemplo, esse arco maior aqui, que vai do ponto A externamente, do ponto A, que está de preto, até o ponto B. Deixa eu aumentar um pouquinho. Essa circunferência externa aqui, ó, ela se refere a esse arco maior aqui, que não dá para a gente ver direito, que não está traçado. Mas imagine um arco maior aqui. A gente está se referindo a esse arco que está pintado de rosadinho. O que seria o radiando? Seria
a relação que existe entre o comprimento desse arco AB aqui e a medida, né? É igual ao raio da circunferência, que mede aqui, nesse caso, mede R. Aí a gente fala que a medida angular desse arco, que é esse pintado de rosinha, a medida angular desse arco é 1 radiano, que representa pela letra 1 rádio. Isso que seria radiano. É quando o raio e o arco da circunferência têm a mesma medida. Por isso que fala aqui, ó, arco de comprimento R. Toda vez que em matemática vocês verem uma mesma letra representando um valor em outra dimensão, como aqui, ó, aqui está o arco de comprimento R e o raio também está de medida R. Quer dizer que os dois têm a mesma medida, possuem a mesma medida, quando estão representados pela mesma letra. Por isso, quando são valores diferentes, a gente coloca um é X, o outro é Z, o outro é Y, para distinguir. Quando é a mesma letra, é a mesma medida. Então, quando acontece isso, a gente diz que é 1 radiano. Mas radiano é só isso? Não. Né? Temos várias outras medidas, mas é representado dessa forma. E quando diz que é 1 radiano e o arco de comprimento é 1 radiano, quer dizer que o arco e a medida angular, a medida do ângulo é a mesma. Bom, temos exercíciozinho resolvido aqui para ajudar a gente a entender melhor. Ó, transformar 15 graus, 6 minutos e 25 segundos na notação decimal com 3 casas decimais. Notação decimal, quando fala assim, é quando é número com vírgula. Se fosse notação fracionária, seria em forma de fração, como está aqui. Então, vamos lá. Primeiro caso, nós vamos transformar os 6 minutos. É para transformar tudo, ó, em notação decimal com 3 casas decimais. Então, nós sabemos, se tiver mais de 3 casas decimais, a gente também vai ter que aplicar o arredondamento, tá? Para chegar a 3 casas. Então, vamos lá. 6 minutos, né? De 60 minutos e 25 segundos de 3.600 segundos. Por quê? 1 minuto tem 60 segundos. Mas lembrando a vocês que nós estamos com 15 graus aí. Então, para ficar facilitado, a gente vai transformar os segundos já em minutos. Então, 60 minutos em 60 segundos em 60 minutos vai dar 3.600, ou seja, 25 segundos de um total de quantidade de segundos dentro de 1 hora. Tudo bem? Uhum. Vamos lá, então. Então, são 15 graus mais 6 de 60 mais 25 de um total de 3.600. Fazendo a divisão, vai dar 0,1, 6 dividido por 60. E 25 dividido por 3.060 vai dar 7 décimos. Aí, nesse caso aqui, ó, o que aconteceu? Na verdade, vai ficar, ó, 15,107 graus. Aí, no caso, é 15 graus e 107 milésimos de grau. 15 inteiro e 107 milésimos de grau. Quer dizer o quê? São diferenças mínimas. Mas olha só o que deu a diferença mínima aqui, em grau, que pode acontecer um acidente. 15 graus, só que gastou mais 6 minutos e 25 segundos. Se fosse menos ou se fosse só 6 minutos, talvez não teria acontecido aquele acidente. Então, a gente vê que, geralmente, acidentes aéreos, acidentes com satélites, acidente em navegações, né? Quando acontece o derramamento de alguma coisa, porque não foi bem calculado, foi erro de cálculo. Converter agora 28,325 milésimos de grau
minutos, segundos, né? Transformar isso aqui tudo em graus, em minutos e segundos. Convertendo, nós temos, né? 28 graus. Nós temos aqui o 325, que vai ficar 0,325. Por quê? Porque aqui, ó, é décimos, centésimos, milésimos. Então, ó, eu separei a parte inteira da parte milesimal, certo? A parte decimal. Então, ficou aqui, ó, isso tudo aqui, 0,325 vezes 60. E por que será que ficou 325 vezes 60 com um apóstrofozinho aqui, simbolizando minutos? Porque aqui, ó, ele deu um grau só. A gente está fazendo a parte inversa. Só que a gente vai distribuir isso aqui, os 325 milésimos, em minutos, e a parte que sobrar, a gente vai transformar em segundos. Aí, isso aqui é conteúdo que vocês viram lá em antiga sexta série, que é 7º ano. Nós vamos fazer o quê? Multiplicando isso aqui por 60. Deu quanto, criança? Já está aqui na tela. Mas vamos tentar raciocinar para ver o que acontece. Deu 19,5, não é isso que a gente está vendo aqui? Uhum. Aí, o que a gente vai fazer? Lembra, a gente sempre trabalha com partes inteiras. A gente vai pegar o 19, vai ser 28 graus agora, e 19 minutos. E o 0,5, né? A gente vai trabalhar ele, é minutos, a gente vai trabalhar ele transformando ele em quê? Em segundos. Então, a gente vai multiplicar também por 60. Ó, e colocando o sinalzinho para o lado de fora. 0,5 vezes 60 vai dar 30 segundos. Vocês observem bem, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, que para fazer a transformação de grau, minuto e segundo, tudo em grau, eu faço uma divisão de um inteiro, ó, 60 minutos, e depois eu transformo o segundo dentro dos 60 minutos, que é, no caso, 1 hora. Transformo, né? 1 hora de segundo nos 3.600 segundos. Já para pegar ele já transformado em grau e converter em graus, minutos e segundo, eu multiplico por 60. Observaram essa diferença? Quando ele é dado em grau, minuto e segundo, para chegar só em grau, ó, eu divido. Eu divido o minuto por 60, divido o segundo por 3.600. Mas quando eu vou pegar o grau já pronto e transformar em minutos e segundos, eu multiplico somente por 60. Tanto o valor do minuto como o valor do segundo. Tudo bem? Sim, né? Ficaram quietos? Sim? Sim, entendi. Ok. Ok. A questão número 3 está pedindo para a gente determinar em grau e em radiano a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 8h20. A gente vai considerar, como chamamos de alfa, a medida do ângulo pedido. Vamos lá, a gente tem que determinar em grau e em radiano a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Imagine um relógio cronológico, né? O digital não, cronológico. Um ponteiro no 8, né? O ponteiro pequeno no 8 e outro ponteiro no 20. Viram a abertura, mais ou menos? Conseguiram imaginar? Ou quem tiver com relógio, que hoje em dia ninguém usa mais relógio, né? Usa só celular. Aqui, ó. X é a medida do ângulo, né? X é essa medida do ângulo descrito aqui pelo ponteiro.
Aqui, ó, entre 8 e 20 é o arco, ó, de 8 até 20, que é aqui, ó, vai andando até 4. Até o 4. Então, imagina essa distância toda aqui. Ó, que abertura não vai ser. Só que ele está pedindo para eu medir essa abertura aqui, ou a abertura externa, ou a abertura interna, entre o ponteiro 8 até o ponteiro 20, que marca 20 minutos. É interna? Isso, a gente tem que distinguir bem. Ele pediu para que nós marquemos o ângulo entre o ponteiro que marca 8 horas e 20 minutos. Então, é esse partezinha pintada aqui, ó, que dá 120 graus essa abertura. Então, a gente tem que ter muito cuidado em interpretar direitinho para a gente não errar. E a medida X do ângulo descrito pelo ponteiro das horas em 20 minutos a partir das 8, ó. O mostrador de um relógio é dividido em 12 arcos iguais. Todo mundo compreende isso? Que aqui no relógio, ele tem 12 arcos iguais, que é de 0, né, a 1, de 1 a 2, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, tudo bem? Uhum. Então, o que acontece nesses 12 arcos iguais? Por isso, o arco compreendido entre dois números consecutivos vai medir. E, ao mesmo tempo, eu posso chamar essa circunferência toda de 360 graus. Certo? Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar 360 graus e redividir aqui. Lembra que eu falei que você sempre divide em 4 partes, em 8? Nesse caso aqui, vai fracionar em 12 partes iguais. Então, vai ser 360 graus dividido em 12 partes iguais. Então, cada partezinha de um relógio é sempre 30 graus. Ok? Certo. O que acontece? Assim que eu quero saber quanto que mede, né? Esse arco, eu posso dizer que ele mede X mais 120 graus. Por que 120 graus? Lembra lá na figurinha no início que eu mostrei a vocês que a medida do raio e coincide com a medida do arco? Nesse caso, o que acontece? O arco corresponde à medida da abertura, certo? Só que, quando o relógio nosso bate 8h20, ele não fica exatamente o ponteiro no 8, ele fica mais um pouquinho acima do 8 e mais próximo do 9. Tudo certo para vocês? Consegue visualizar isso? Uhum. Então, por isso que tem esse xizinho aqui, ó. Porque não é só a abertura do 8 até o 20. Na realidade, ele passa um pouquinho do 8, quando está já aproximando para 8h30. Então, nós vamos dizer que esse arco é esse X mais os 120 graus. Por quê? Se fosse só de 8 até o 20 minutos, que é do 8 até o 4, a gente tem certeza que dá 120 graus. Ok? Alfa é essa abertura, esse comprimento todo aqui, ó. Por isso que tá X mais 120 graus. Tudo bem, Breno? Gente, tudo bem? Para mim tá. Então tá bom. Qualquer coisinha também, já conversei bastante com o Douglas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, se vocês não quiserem falar comigo, pode falar com ele. Pedir ele para ajudar a vocês também. O importante é vocês aprenderem o conteúdo, tá? Vamos lá. Como cada 60 minutos o ponteiro das horas percorre 30 graus, nós temos, ó, aí vai ser aquela regrinha de 3. Assim como, ó, 60 minutos está para 30 graus, quantos minutos, né? Esses 20 minutos, quantos graus terá? Aí é X. Aí nós temos, ó, 60 está para 20, assim como 30 está para X. Aí nós vamos fazer o cruzamento, ó. 60 vezes X é igual a 30 vezes 20, né? Que vai dar 600. E 60x. Aí a gente vai fazer a continha.
né? 60x igual a 600, que é igual a x, que é igual a 600 dividido por 60, que na verdade vai chegar ao valor de 10, que é a medida em graus. O valor de x, tá? Aí, se eu sei que x é igual a 10, 10 mais 120, na verdade, o valor vai ser 130 graus. Até aí, tudo bem? Você não entendi o de cima de grau. Qual? A medida em grau, no caso. Aí embaixo mesmo. Ah, sim. Você entendeu ali que aquela distância começou daqui, ó, na verdade. Você entendeu que aqui a medida é mais um pedacinho na abertura? Porque não Sim, para diretamente só no 8? sim. Aí você vai ter que descobrir o valor de x. Aí o que acontece aqui, ó? Lembra que nós falamos também que cada arco entre um ponteiro e outro, nós dividimos esse grau de 360 graus, nós dividimos em 12 partes iguais? E Sim. cada partezinha dessa equivale a 30 graus? Aham. Só que aqui, ó, o x, ele não está do 8 para o 9 para dizer que é 30 graus. Ele está numa determinada distância, entre o 8 e o 9. Então, eu não posso dizer que é 30 graus. Aí eu vou usar a regrinha de 3 pelos conceitos que eu já tenho. Uhum. Entendeu? Por isso que eu faço assim, ó. 60 minutos está para 30 graus. Por quê? Porque o tempo, ó, como cada 60 minutos o ponteiro das horas percorre 30 segundos, ó. Por quê? Eu paro aqui do zero, rodando a circunferência inteira até chegar no 12, eu rodei 1 hora, não é isso? Isso. Eu rodo 1 hora. Partindo do zero, se eu completar isso aqui tudo, eu vou chegar em 1 hora, o ponteiro dos minutos, certo? Esse ponteiro aqui que está no 20, até ele chegar aqui, vai dar 1 hora. Ou seja, ele andou, a cada espaço entre um número e outro, ele andou 30 graus. Por isso a relação aqui, ó. 60 minutos está para 30 graus. Assim como 20 minutos está para quantos graus? Por quê? Esse pedacinho aqui eu não sei para quantos graus será, por isso que eu marquei X. Por quê? 20 minutos, na verdade, não vai dar só de 4 até 8. Vai dar de 4 até um pouquinho além do 8. Claro agora ou não? Aham, agora tá claro. Aí, por isso que eu faço essa proporção e vou achar o valor de X. Achei o valor de X, substituo e acho o total quanto vai ser. Na verdade, quando o ponteiro abre 8h20, analisando a abertura formada pelos ponteiros do relógio em 8h20, na verdade, eu estou analisando 130 graus. Está menos de 1 minuto restando aqui para mim. Não sei se vai, porque demora às vezes converter, mas se o minutinho que der, eu aviso vocês no grupo, tá? Mas tentem já fazer algum exercício do livro de vocês na parte de trigonometria, porque aí fica mais fácil vocês tirarem dúvida. É uma aula só? Não, são 2, mas é porque eu não consegui ainda pagar esse Zoom, então o meu Zoom é grátis, é de 40 minutos. Aí tá me dizendo que vai tá menos de 1 minuto para encerrar. Aí eu tenho que esperar converter o vídeo para entrar de novo, porque eu tenho que botar essa conferência com vocês, botar no site. Aí eu entro de novo. Aí aqui, ó, dá para vocês verem o primeiro exercício, ó. Assim.